Boa noite, queridos. Boa noite a todos que estão chegando ao nosso momento Mindfulness de hoje. Sejam muito bem-vindos. Boa noite, Bruno, Bruna, Denise, Maria Angélica, Marina, Tessália, Suzana, todos que estão entrando. Sejam muito bem-vindos. Hoje é um momento muito especial em que nós vamos trabalhar, principalmente vamos falar sobre a resiliência, e eu quero abordar alguns pressupostos, não é, de entendimento sobre a resiliência com vocês. Então vamos esperar só um pouquinho mais pessoas entrarem, mais um minutinho. Córdoba, Argentina, muitas graças. Suiane, Claudine, a Denise. Boa noite, Claudine. Meirelle. Isso, vamos entrando, gente. E vamos construindo essa nossa intenção de estarmos presentes aqui neste momento Mindfulness, com o nosso corpo e também com a nossa atenção. É muito importante quando nós nos colocamos atentamente presentes, deixando que não somente a mente vá julgando, né, vá trabalhando com todo o processo enquanto vamos compreendendo o que vamos falando, o que vamos escutando, mas a presença em si, não é? Quem está aqui escutando? Quem está aqui de alguma forma presente, né, dentro desse todo, mente, corpo e coração, que é o nosso intuito de estarmos trabalhando cada vez mais para chegarmos nesse nível de compreensão, unir essas três grandes esferas da nossa existência, né, o corpo, a mente e o coração. Por isso que nós trabalhamos tanto com a ideia de que meditar, estarmos presentes no aqui e no agora, afastando-nos do ontem e do amanhã, não é? Faz com que nós nos conectemos pelo coração. Há uma canalização aqui de energia, né? Onde nós temos um canal de energia fluindo do nosso coração, de coração para coração, e tantos corações unidos juntos formamos essa corrente do bem, com uma mente quieta, com uma mente mais ajustada, com uma mente mais equilibrada, mais serena, que é a nossa intenção ao praticarmos, não é? Tranquilizar a mente, deixar a mente mais serena, apesar de que os pensamentos, não é? Os movimentos vão continuar acontecendo na mente, mas é uma mente mais concentrada, é uma mente mais serena, mais segura, mais sustentada pela prática, pela concentração, pelo foco e pela atenção a este momento presente, não é? Então nós, ao enfrentarmos as nossas dificuldades, nós vivemos muitas dificuldades no dia a dia, né? Dificuldades de várias ordens. Então nós experienciamos o sofrimento por essas dificuldades, na maioria das vezes porque nós não temos habilidades, né? Nós não temos muita clareza do que fazer quando as dificuldades surgem, quando os problemas surgem, quando nós nos enfrentamos, nos colocamos diante deles para resolvê-los. Mas há situações em que esses problemas transformam-se em crises profundas. Às vezes vivemos crises existenciais muito intensas, não é? Seguidas aí às vezes por processos depressivos, crises de pânico, crises de medo profundo, crises às vezes de mágoa, né? De intensa mágoa que geram sofrimento em nós, crises materiais, crises físicas, né? Às vezes sentimos problemas de saúde mesmo, de bem-estar no corpo, e vivemos momentos de muita dificuldade por conta dessas crises que atravessamos. E muitas vezes nós não temos recursos
para atravessarmos essas crises. Nós caímos no limbo delas, nós nos confundimos com elas, nós nos misturamos com elas e muitas vezes nós nos dissociamos de nós mesmos, nos identificando com essas crises, sendo a própria crise. Não é? Então eu sou a depressão, eu sou a crise de pânico, não é? Eu sou a crise do medo, eu sou a crise econômica, eu sou a crise material. E na verdade nós precisamos dissociarmos essa ideia o máximo que pudermos. E para isso nós trabalhamos com um elemento muito forte que já trabalhamos no momento Mindfulness passado, que é a paciência, que nos demanda um tempo, em lidarmos com o tempo, com a clareza de que o tempo não vai, na maioria das vezes, estar sob o nosso controle, mas sob o próprio trabalho do tempo, o tempo do tempo, para que o tempo se resolva e resolva as nossas crises. E um outro ponto muito importante que nós vamos conversar um pouquinho hoje é sobre a resiliência. Essa habilidade nossa que nós devemos desenvolver para enfrentarmos momentos de crises profundas, não é? E atravessarmos esses momentos com diligência, com clareza, com paciência, né? Determinando metas claras para atravessar essa crise e para trabalharmos principalmente com a ideia de que tudo passa. Essa crise não chegou para ficar. Ela também vai passar. Então, trabalhar com a certeza da impermanência corrobora sobremaneira para que nós nos alinhemos diante dos nossos momentos de crise com mais propriedade. Para que nós não nos desesperemos, não nos entreguemos ao negativismo, ao pessimismo, a condição muito profunda que na maioria das vezes, diante dessas crises, nós nos entregamos. Nós simplesmente não nos permitimos vislumbrar saída, não é? Pegando a depressão como exemplo, que é muito comum, nós deprimirmos e ficarmos às vezes em depressão profunda, sofre-se sobremaneira por conta dessa perspectiva de que não há saída, não tem paciência, nem resiliência, nem permanência dentro de processos onde eu entendo, compreendo e fecho questão mentalmente falando de que não tem saída. Porque todo problema tem uma saída, todo processo tem uma elaboração, tem uma constituição e conscientemente tem uma saída, tem uma forma de se resolver. Desde que nós trabalhemos, com estas formas. Muitas vezes precisamos fazer trabalhos mais profundos, muitas vezes precisamos procurar um profissional para nos ajudar a enfrentarmos as nossas crises, mas nós podemos ir lidando devagarinho com esses processos mais difíceis pela resiliência. Aprendermos a sermos resilientes. E não é abandonar todo o processo e deixar que o tempo por si só resolva apenas a nossa crise, o nosso processo difícil, mas é que nós criemos mecanismos dentro de nós mesmos para alcançarmos de fato a resolução, o bem-estar novamente, para regularmos o nosso sistema. Então, estando em crise, nós estamos completamente dominados, pelo processo da adrenalina, ativados pelo sistema nervoso autônomo na divisão simpática, engatilhados por essa adrenalina, sofrendo com medos, culpas, raivas, tristezas, processos muito delicados e intensos. E olha, a boa notícia é que isso vai passar. Então, quando eu determino essas metas claras, não precisa de ser uma coisa muito complexa. Que elementos eu vou constituir para que eu saia dessa crise. Então, se eu estabeleço metas claras, daí a importância muito grande de não trabalharmos com expectativas, porque as expectativas nos jogam no apego ao resultado. Toda vez que estamos na expectativa, nós estamos buscando resultados diante daquela expectativa. E este apego lá na frente pode frustrar-nos, desapontar-nos, pois na maioria das vezes nós não alcançamos o que a expectativa espera.
né? Então vem do verbo expectare, esperar em algo que nós não temos a certeza, a clareza de que vai acontecer. Então eu não devo me prender a expectativas diante de processos de crise, porque eu vou condensar ainda mais a minha dificuldade pelo apego. E muitas vezes, amores, nós nos apegamos às nossas crises emocionais, materiais, né? Nós nos vitimizamos dentro delas, e a partir do momento que nós nos vitimizamos, nós não temos muita saída, porque a vitimização ela é contrita, né? Ela fecha, ela simplesmente impossibilita a mente, o coração, todo o processo de buscar novas saídas, né? Novas condições para enfrentarmos essas dificuldades. Então não é legal, não é interessante estarmos dentro da vitimização. Ó dia, ó céus, ó azar, olhem para mim, né? Como eu estou aqui entregue a este processo difícil na minha vida, como eu só vivo coisas difíceis, como eu não tenho sorte. Aí aparece a nossa confusão diante da sorte, não é? Diante das possibilidades ou não de estarmos apenas sofrendo, sofrendo, sofrendo e sofrendo. Eu vou começar com vocês uma série de entendimentos a partir do nosso próximo encontro acerca do sofrimento, né? Desde a sua estruturação, desde a sua, né, formação dentro de nós, até a cessação do sofrimento, né? O que é necessário para irmos nos livrando cada vez mais conscientemente das nossas confusões diante das nossas dores, porque sofrer está, né, colocando-nos diante das nossas dores de forma inábil, de forma desordenada, desequilibrada. Então, para que nós tenhamos equilíbrio diante de nossas crises, a resiliência é um processo fundamental, não é? Parceira, vizinha ali, coladinha, né, da equanimidade, do equilíbrio, da paz, da serenidade, de todo esse processo de entendimento do que cabe a mim enquanto responsabilidade para ativar um processo mais inteligente para lidar com as minhas crises. E a resiliência trabalha com essa inteligência emocional, porque muitas vezes nós somos muito inteligentes intelectualmente, não é? E nós não somos tão inteligentes assim emocionalmente. Nós nos perdemos dentro das nossas emoções, nós nos perdemos dentro dos nossos estados mentais, não é? Nós nos perdemos dentro das nossas sensações e nós precisamos encontrar, não é, um elo para ligarmos-nos a esta sabedoria inerente em nós. Tem uma sabedoria aqui dentro desse processo, tem uma sabedoria que já existe aqui, não é, dentro de mim pela minha essência. Minha essência é sábia. Então, o que eu posso fazer para lidar com esses momentos? Ter paciência, ter paz, ter tranquilidade, né? Ter resiliência, trabalhar com a impermanência, trabalhar com a clareza de que tudo realmente passa, que essa ventania vai passar e eu vou poder lidar com os estragos dela de forma muito consciente. A consciência é uma outra chave importantíssima nesse processo. Quanto mais consciente eu estou da minha dificuldade e quanto mais consciente eu estou das minhas possibilidades diante dessa dificuldade, mais eu tenho ferramentas para lidar com essas dificuldades, com essas crises, sejam elas de qualquer ordem, não é, que se estabeleçam no meu caminho, porque é só um caminho e eu estou atravessando esse caminho. Agora mesmo nós estamos dentro de uma crise muito intensa. Muitos já enfrentam crise econômica, muitos estão enfrentando crises emocionais, psicológicas, mentais, crises físicas, não é? Crises materiais. Então nós estamos dentro de um processo que já está se criando, não é? Esse arcabouço todo de sofrimento. E nós precisamos ficar atentos, nós que meditamos, nós que temos a prática diária de pararmos, de nos olharmos, de nos observarmos, nós precisamos ter a consciência da onde nós vamos colocar a nossa atenção. Lembrem-se que a nossa realidade está onde nós colocamos a nossa atenção. Então, se eu coloco a minha atenção na resiliência, na aceitação, na paciência,
na compreensão dos fatos e traçar metas claras para sair da dificuldade, da crise, como eu tenho dito, né, nós vamos crescer muito com todo esse processo. Cada vez que nós enfrentamos nossas crises, e daí vem a riqueza delas, não é? Nós aprendemos, nada que nos chega sem propósito. Então tudo tem um propósito. Alguma lição eu vou tirar daquilo, basta que eu esteja aberto para, de alguma forma, não é, acolher também os ensinamentos que as dificuldades, que os problemas traduzem para nós. Então eu tenho que ter uma linhagem de compreensão um pouco mais rebuscada para dentro da dificuldade, né, dentro do próprio processo de sofrimento, eu encontrar vias de evolução emocional, de evolução moral, de evolução material, de evolução, né, mental. Então eu preciso estar aberto e atento a tudo isso para que a coisa flua, né, e transcenda para além das nossas dificuldades, rebuscadas por nossas boas intenções, por nossas boas vibrações, como eu disse, pelas nossas conexões canalizadas pelo coração, né, buscando uma integralidade, né, dentro da visão que eu quero ter da dificuldade, de como eu vou atravessá-la. Então, resiliência na cabeça. Não tem outro caminho a trilharmos senão esse, não é? Usando isto como ferramenta para trabalharmos com as nossas dificuldades. É só uma reflexão que eu gostaria de trazer, não é? Como você encontra-se agora diante de suas dificuldades? Você trabalha com a paciência? Você trabalha com a impermanência? Você trabalha com a resiliência? Não é? Você trabalha com esses processos todos de entendimento e de clareza de como as coisas podem ser diferentemente do que são. Então eu deixo essa reflexão para a nossa prática de hoje. Vamos buscando uma postura confortável, desde que nós tenhamos a condição de ajustarmos a coluna para abrirmos o peito, para que a respiração flua, não é, naturalmente, sem compressão, sem pressão. Se estamos em angústia, às vezes ficamos com o peito comprimido. Então vamos buscar abrir, não é, pela postura esse peito para respirarmos melhor. Podemos ir fechando os nossos olhos ou não. Podemos observar o corpo, como encontra-se nesse momento, com essas propostas de compreensão, se o corpo agitou-se um pouco mais ou se acalmou-se. Como é que o corpo responde a essas condições mentais nossas? Inspirando, acalmando o corpo e expirando, acalmando a mente. Inspirando, acalmando o corpo e expirando, acalmando a mente. Inspirando, acalmando o corpo e expirando, acalmando a mente. Para a partir desta calma, se possível, entrarmos em observação da respiração. Observando o ar entrando e saindo do corpo com naturalidade. Talvez preenchendo os pulmões, talvez preenchendo o abdômen, talvez chegando a qualquer outra parte do corpo.
desde que o façamos de forma natural. Respirar é uma atitude natural. Não precisamos ter o controle da respiração, não precisamos forçar a respiração, nem mudá-la em momento nenhum da prática. Apenas vamos acolhendo o que vamos percebendo à medida que inspiramos e que expiramos, ancorados no aqui e no agora, na presença deste momento. E se a mente logo distrai-se, seduzida pelos pensamentos, pelas emoções, talvez ruminando o passado, ou talvez salivando o futuro, em julgamentos, em críticas, em comparações. Apenas vamos observando o que vai acontecendo na mente, tomando nota e entendendo tudo o que acontece como pensamento, como emoção. Simples assim. Emoção é vista como emoção. Pensamento é visto como pensamento. E não precisamos entrar nas histórias que os pensamentos e que as emoções nos trazem, nos contam. Simplesmente vamos deixando que passem e vamos voltando a mente com a atenção focada na respiração. Inspirando, aqui sentado, e expirando naturalmente, aqui sentado. Focados na respiração, que vai acontecendo momento a momento e a momento. E se a mente vai, a mente volta focada na respiração, uma e outra vez, quantas vezes fizerem-se necessárias. Assim dá-se a prática meditativa. Você passa por alguma dificuldade neste momento? Você passa por alguma crise emocional, material, espiritual, física? É possível observar a realidade deste momento dentro dessa crise, deste sofrimento? É possível, pelo coração, trazer a intenção de trabalharmos com a paciência, com a resiliência, compreendendo sinceramente que tudo vai passar, que é apenas um momento
da vida, em que as dificuldades e os problemas apresentam-se de forma mais agregada, mais aprofundada, mas que também vai passar. Nada fica. O que é bom passa, e o que é ruim também passa no tempo apropriado para que passe. E nossa função é não nos apegarmos a esses momentos de crise, não nos vitimizarmos dentro deles, não imputarmos, ampliarmos ainda mais o sofrimento, mas acolhermos, entendermos suas causas e dissociarmos-nos desses sofrimentos, dessas crises, entendendo que ela não nos traduz, nenhuma crise nos traduz. Nós somos maiores do que as crises que atravessamos, do que os problemas que enfrentamos, do que as dificuldades com as quais nos deparamos ao longo do caminho. Então vamos trabalhando com essas ferramentas, momento a momento, buscando aliviar-nos, tirarmos um pouco do peso desses sofrimentos. Pelo coração. Muitas vezes a mente insiste em manter-nos dentro das nossas agonias, diante de nossas crises, viciada no sofrimento, viciada na dor, apegada. E nossa intenção dentro dessa prática, dessa tomada de consciência, é caminharmos para além de todas essas dificuldades e confiarmos e termos fé de que tudo mudará, tudo é transitório, tudo é insatisfatório e tudo é vazio dentro dessas dificuldades. E eu os convido agora para agradecermos juntos também a essas dificuldades que se apresentam, nossas mestres, que nos ajudam a compreender um pouco mais a nossa estrutura, que nos ajudam a amadurecer, a crescermos cada vez mais, quando estamos conscientes e presentes. Gratidão por essas dificuldades. Gratidão pelo crescimento proporcionado por elas, pelo entendimento, pela ampliação de compreensão. Gratidão pela complexibilidade, às vezes, dessas dores, desses momentos difíceis, porque nos ajudam também a entendermos melhor a complexibilidade do nosso ser. Que eu esteja sadio, que eu esteja seguro,
que eu esteja feliz e que eu atravesse essas crises encontrando a liberdade. Que eu esteja sadio, que eu esteja seguro, que eu esteja feliz e atravesse essas crises encontrando liberdade. Que eu esteja sadio, que eu esteja seguro, que eu esteja feliz e que eu atravesse essas crises encontrando a liberdade. Que todos os seres estejam seguros, que todos os seres estejam felizes, sadios e livres de todo e qualquer sofrimento. Que todos os seres estejam sadios, felizes, seguros e livres de todo e qualquer sofrimento. Que todos os seres estejam sadios, felizes, seguros e livres de todo e qualquer sofrimento. E que tenhamos cada vez mais a clareza que daqui de onde nos encontramos, temos feito o melhor que pudemos por nós mesmos e pelos outros. E que está tudo bem, do jeito que está. Inspirando e expirando. Abrindo os olhos gentilmente. Movendo o corpo devagar, fazendo a transição para o estado de alerta. Gratidão pela prática de vocês. E este desafio de hoje, hein, amores? De encontrarmos a resiliência em nosso caminho. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Alguma contribuição que vocês queiram deixar acerca da resiliência? Eu que agradeço, gente. Vocês estão agradecendo, mas eu que agradeço, né? É um desafio, sim, Bruno. A resiliência é um grande desafio que nós precisamos, né? Aproveitar em nossas vidas e aprender muito com ela, né? Muito importante. Muito obrigada. Foi lindo, foi ótimo. Kelly, tudo bom? Kelly, Vera, Mila, Zezé, Marina, muito obrigada. Desafio de vida, resiliência para continuar a buscar sentido para a vida, isso mesmo. Muito importante. Então, diante das nossas dificuldades, vamos trabalhar com a resiliência, diante de nossas crises, com a certeza de que elas vão passar. Foi tudo muito bem explicado. Gratidão. Gratidão, amores, então, por essa prática de hoje, pela presença de vocês, tá bom? E amanhã estaremos juntos. O Júnior, né? Oi, Júnior, beijo, amor. Desafio possível e gratificante, com certeza. Traz paz, traz alívio, é um refúgio, né? A resiliência torna-se um refúgio em nossa vida. Muito obrigada, gente, por tudo, pela atenção de vocês. E amanhã nós nos encontraremos para mais um desafio no Momento Mindfulness, mais uma reflexão. E resiliência é o caminho.
Vamos segui-lo então com determinação, porque precisa de muita determinação. Muita gratidão. Obrigada a vocês e até amanhã. Estará no YouTube amanhã, tá bom? Amanhã nossa equipe coloca um dia seguinte, nossa equipe coloca no YouTube Momento Mindfulness, todas as práticas vindas, né, aqui da prática de cada dia, no outro dia está no YouTube, tá bom, meu bem? Obrigada, viu, gente? Beijo.